Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha aí a obstetrícia pegando fogo hoje, sangramento de segunda metade da gestação, uma questãozinha muito bacana do Hospital Oswaldo Cruz de 2024. Olha o casinho que ele traz pra gente. É uma gestante de 26 semanas, então acima de 20 semanas na segunda metade da gestação, com esse histórico aqui de cirurgias para endometriose, miomectomia. A gente vai ver que isso aqui é fator de risco, principalmente para placenta prévia, né? Ela refere que há 2 horas estava andando e sentiu um sangramento. Aí a gente vai ter que diferenciar aqui, ó, DPP e placenta prévia. No DPP, a gestante vai ter um sangramento associado à dor. Por quê? Porque o sangramento ali da placenta que está descolando irrita a parede do miométrio. Ele vai fazer o quê? O quadro de dor e o quadro de hipertonia uterina. Então é a tríade da DPP. Sangramento mais hipertonia uterina mais dor. Então você vai palpar a barriga da mulher, você vai sentir ali algo mais rígido, né, por aquele útero hipertônico, aquele útero irritado, né, por conta do sangramento, e a mulher vai ter muita dor abdominal, beleza? Olha só o quadro dessa gestante, ela já negou, ela nega a dor abdominal, ela tem um abdômen indolor à palpação e uma dinâmica uterina ausente, ou seja, ela não está em fase de trabalho de parto, não é isso que está acontecendo, tudo bem? Mas, de algum modo, os batimentos cardiofetais do BCF está em 135, ou seja, a gente não tem um feto que está sofrendo. Lembrando que o valor é entre 110 e 160, ou seja, a DPP é muito mais comum de fazer sofrimento fetal do que a placenta prévia. Tudo isso está jogando a gente para a placenta prévia, tudo bem? O diagnóstico de DPP é clínico. Você viu aquela gestante que está sangrando, com aquela dor abdominal importante, você palpou, tem hipertonia uterina, você já corre para resolver esse quadro com uma cirurgia de emergência, justamente porque isso vai afetar o feto e pode fazer óbito fetal de maneira muito rápida. Então a gente precisa fazer a cesariana de emergência nesses casos, tudo bem? Já na placenta prévia, a gente vai ter um quadro oposto, então a gente vai ter um sangue vivo que está vindo ali diretamente dos vasos, a gente vai ter um abdômen inocente, um abdômen indolor, uma gestante que apenas está sangrando e não tem rigidez na palpação do útero e nem tem sofrimento fetal. Justamente o que a nossa paciente está tendo aqui, né? O toque não foi realizado. Olha só que interessante, porque na suspeita de placenta prévia, a gente não pode fazer toque vaginal, porque a placenta prévia nada mais é do que a placenta recobrindo ali o orifício do colo do útero. Se a gente faz um toque nessa gestante, a gente pode tocar os vasos e aumentar o quadro de sangramento. Então o toque não deve ser feito na suspeita de placenta prévia. Tudo bem? A questão aqui é que o diagnóstico de placenta prévia não é clínico. Enquanto o diagnóstico de DPP é clínico por conta da sua emergência, né, que a gente precisa resolver, o diagnóstico de placenta prévia é um diagnóstico clínico, mas com exames de imagem. E é justamente por isso que a gente tem essa ultrassonografia aqui. Tudo bem? Olha o que a gente tem no ultrassom. Aqui é o canal vaginal, aqui é o colo do útero e aqui tem essa bola, essa maçaroca, que é justamente a placenta implantada. A gente tem 3 tipos de placenta prévia: a total, quando ela recobre tudo o colo do útero, a marginal, quando ela fica ali do ladinho do colo do útero, e a parcial, quando ela recobre parcialmente o colo do útero. Tudo bem? Eu não sou um mestre em ultrassonografia obstétrica, mas me parece aqui que ela tá do ladinho aí do canal vaginal, né? Mas tudo bem, ele pergunta aí o diagnóstico e a nossa conduta. A gente já viu que DPP não parece ser, justamente por esse quadro de sangramento não tão doloroso, nem que vai preocupar a gente, né? Então DPP está excluído do nosso rol de diagnóstico, tudo bem? Acretismo placentário faria um sangramento mais pós-parto. Então é aquela gestante que sai o bebê, ela vai ter hemorragia pós-parto, justamente porque a placenta, ela invade o endométrio, invade o miométrio, ela vai ficar ali, a creta, ela vai ficar presa ali, e justamente a placenta vai ser um foco de sangramento na hemorragia pós-parto. Não é o cenário aqui, a gente não está pensando nisso, né? A placenta prévia é o diagnóstico mais comum, e é o diagnóstico que a gente tem justamente na ultrassonografia, a gente tem uma placenta baixa. Só um adendo, que pra gente falar em placenta prévia, necessariamente, a gente precisa ter uma gestante com mais de 28 semanas, porque até as 28 semanas a gente fala de placenta com implantação baixa, mas não em placenta prévia, justamente porque até 28 semanas a gente pode ter um deslocamento da placenta para cima e não ter um quadro de placenta prévia até lá, tudo bem? Então, aqui nessa questão ele pecou nisso, ele colocou só 26 semanas, a gente não pode com certeza afirmar em placenta prévia, mas pô, diante desse exame a gente pode dizer que ela vai evoluir com uma placenta prévia quando chegar em 28 semanas, né? Então, justamente é o nosso diagnóstico. A gente tem 2 aqui, e colo curto. Olha aqui não dá pra ver, mas ele, se você der um zoom na imagem, ele vai mostrar 2,9 de colo, né, do colo uterino, da medida de espessura do colo uterino. O colo curto é abaixo de 2,5. E não tem essa clínica também, né? Não é a clínica do quadro do bebezinho que sai, a gestante nem sente, geralmente é assim que elas falam, né? Então não se pense em colo curto nesse caso, é justamente placenta prévia. E o tratamento é expectante, já que ela tá com menos de 34 semanas. Se fosse uma gestante com placenta prévia com mais de 34 semanas, a conduta seria retirar esse bebê, seria induzir o parto. Por quê? Porque aí a gente vai ter um risco maior de hemorragia pós-parto e ainda de problemas para o feto, né? Então a gente retiraria. Mas como ele está com 26 semanas, a nossa conduta é internar essa paciente, fazer o tratamento expectante e ir acompanhando, monitorando tanto a saúde da mãe quanto a saúde da criança. Tudo bem? A gente não vai inibir trabalho de parto, não vai fazer tocólise, nada disso. E aqui ele fala de resolução por via alta. Por quê? Porque na placenta prévia é contraindicação absoluta
para parto por via baixa, por via vaginal. Tudo bem? Isso a gente precisa saber. Placenta prévia é igual cesárea e ponto. Em hipótese alguma, esse bebê vai conseguir sair por baixo, justamente porque tem a placenta bloqueando ali. Se esse bebê tentar passar, ele vai romper a placenta e vai fazer um sangramento maciço que vai matar tanto a mãe quanto o bebê. Então, se a gente fosse resolver esse parto, realmente seria por via alta, mas não, a gente não vai fazer isso agora. É uma gestante de 26 semanas que tá bem, o feto tá bem, ela só tem esse sangramento leve, ela vai ser acompanhada tanto na sua vitalidade quanto na vitalidade do feto. Tudo bem? Então, aí questão muito legal sobre sangramento de segunda metade. Nosso diagnóstico hoje é placenta prévia, ultrassom bonitão dessa maçaroca aqui com essa placenta de implantação baixa. Aí essas curiosidades, que é só acima de 28 semanas, e de que o parto por via baixa está contraindicado nos casos de placenta prévia, tudo bem? Já na DPP, se esse paciente tivesse com uma DPP e já com o parto saindo, a gente opta pela via de parto mais rápida. Então, se o bebê já tivesse ali em trabalho de parto expulsivo, a gente faria pela via baixa mesmo. A gente quer tirar esse bebê o quanto antes do útero da mãe. Já se não tivesse em trabalho de parto, mas tivesse com DPP, cesárea de emergência. Tudo bem? É esse o nosso caso de hoje. Valeu, galera. Bora estudar para salvar os nossos pacientes. Tamo junto!